Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje a inflação sobe, mas Montenegro diz que não há motivo para alarme. E ainda a reforma laboral. Viva Helena Pereira. Olá, viva. É um Conselho de Ministros a sul do país, no Alentejo, onde Luís Montenegro disse isto. Vamos ouvir. Nós tomamos medidas como fizemos hoje para poder diminuir, mitigar os efeitos da conjuntura que neste momento preocupam as pessoas. Nós estamos atentos àquilo que se passa com a vida de cada português, nós temos empatia, temos muita percepção e compreensão sobre o que é viver com o aumento do custo de vida e com a ameaça desse custo vir no futuro a aumentar ainda mais. Helena, apesar do aumento da inflação e do custo de vida, o Primeiro-Ministro, no fundo, garante que o país não está numa situação alarmante, apesar de reconhecer as dificuldades sentidas pelos portugueses, e não são poucas nesta fase. Parece-te que o Primeiro-Ministro tem respondido da melhor forma a tudo o que se está a passar? Ruben, este Conselho de Ministros descentralizado em Beja, que o Governo fez hoje e que vai fazer, a intenção é um por mês fazer fora de Lisboa, precisamente para dar a ideia de que o Governo está próximo das pessoas e sabe aquilo pelo qual elas estão a passar e que está atento e atuante. É seguir um bocadinho as presidências abertas do seguro e seguir também aquilo que António Costa fez no final do mandato. Não sei se te lembras. Sim. Que era o Governo nos distritos. Exatamente. Também chegou a fazer isso. E no passado outros primeiros ministros sempre tiveram esta ideia, e que é bom porque dá a ideia de que saem dos seus gabinetes de Lisboa, não é? Mas não podia ter acontecido esta notícia da inflação no pior dia, não é? Porque o Governo realmente vai para um território, como fontes do Governo dizem também, que é mais esquecido normalmente, e vai para o Alentejo, e depois leva com esta notícia de que realmente há uma subida da inflação. E eu percebo que há um lado que é um governo, por um lado, não pode contribuir para ser ainda mais alarmista. Mas depois também é estranho dizer que, estão apreensivos, mas que não é motivo para alarme e não vale a pena estarmos a antecipar problemas que ainda podemos evitar, disse também o Primeiro-Ministro. O problema é que o evitar aqui não é bem assim, porque o que está a acontecer a nível mundial e na sequência da escalada de preços da guerra do Irão, quer dizer, não são coisas que o país por si só consiga evitar. E, portanto, um governo tem que estar preparado para os vários cenários e tem sempre que estar preparado para os cenários mais dramáticos, não é? É que a questão é que foram tomadas já algumas medidas, mas continuamos a olhar, por exemplo, para a Espanha e vemos que a Espanha tomou mais medidas para proteger as famílias do que Portugal, e nomeadamente no que toca ao preço dos combustíveis. Exatamente. Também, não é? E há o problema dos combustíveis, que é isso que está a agravar a inflação, mas ainda há poucos dias, Ana Sá Lopes, no novo podcast dela, entrevistou Jorge Moreira da Silva, que, entre outras tarefas, tem nas mãos ajudar a arranjar uma solução para o setor MUSE, nomeadamente para a passagem dos fertilizantes, com tudo o que isso implica para a economia, para os alimentos, para a agricultura e para os alimentos, para o preço dos alimentos. Para o preço dos alimentos em todo o mundo. E o alerta que ele faz é impressionante, porque nós ainda não estamos, a Europa ainda não está a ver refletido ao aumento de preços já nos bens alimentares, mas ainda não tem a ver com a próxima campanha de agricultura, que vai ser muito mais cara. E, portanto, as notícias que nós vamos ter pela frente, por muito que o Governo queira evitar, eu volto a esta afirmação de Montenegro, não vai conseguir evitar, não é? Porque pode haver essa escalada, será global, não é? E por quanto mais tempo demora ao setor MUS fechado, mais os preços nas várias dimensões, nos vários setores vão se agravar. E, portanto, Luís Montenegro tem sempre este problema. As consequências vão prolongar. Sim, e é o problema de
ele tem uma tendência para dizer que está tudo bem, não é? Nós já vimos isto também com o anterior primeiro-ministro. Mal seria se o primeiro-ministro aparecesse a dizer que e está depois tudo aí mal, o risco, não é? estás a ver, aí depois o risco é estar a ignorar os sinais de preocupação das pessoas, não é? Mas eu acho que foi hoje também que ele disse que tem uma empatia em relação ao que se está a passar, porque eu acho que isso, mesmo estas palavras que ele utiliza, nota-se que pelo menos está consciente da dificuldade de que as pessoas percebam exatamente o alcance das suas palavras e não fiquem desapoiadas, pelo menos. Isto é muito complicado nesta altura, sim. Quem também está consciente da dificuldade de aprovar a reforma laboral é a ministra com a pasta do trabalho e, apesar de tudo, diz que esta é uma das 3 reformas centrais do governo. Achas que Maria Palma Ramalho ainda não baixou os braços na possibilidade de aprovar uma reforma laboral na Assembleia da República, Helena Pereira? Pois, é impressionante. Nós ontem estávamos aqui a falar das leis laborais, estivemos a fazer quase um como enterro, adquirido, não é? Sim, exatamente, que não vão a lado nenhum. E ontem à noite houve um jantar da CCP em que a ministra foi e faz uma proclamação de que quer haja acordo, quer não haja acordo, as leis têm que seguir para a Assembleia da República. É assim, nos meios do governo, a informação que existe é que, lá está, o programa do governo o programa eleitoral não tinha esta questão tão abrangente da revisão do Código de Trabalho. E a informação que existe é que quando Luís Montenegro convida Maria do Rosário Palma Ramalho para ser ministra, que ela terá dito logo que uma das condições ou uma das matérias essenciais que ela achava que tinha que fazer-se para ocupar o lugar como ela achava que devia ocupar era promover essa grande revisão, e foi por causa disso que depois o governo avançou para algo que não estava no programa do governo, mas Luís Montenegro deu-lhe carta branca, não é? Deu-lhe carta branca a um processo que depois foi mal gerido politicamente, mas que é muito caro à ministra. E o que nós vimos foi ontem o próprio primeiro-ministro a admitir que se não houver leis laborais não é o fim do mundo, não é? E eu acho que, mais uma vez, perante os níveis de inflação e os problemas tão sérios que o país atravessa, mais uma vez acho que realmente, com tudo o que está a acontecer, não é determinante esta revisão das leis laborais, mas no mesmo dia em que há esta discussão na Assembleia, a ministra volta a insistir. E, portanto, o que eu já acho aqui é alguma contradição, ou pelo menos já percebemos que a ministra e o primeiro-ministro não estão afinados no mesmo tom em relação à prioridade ou à importância desta revisão. Helena Pereira, amanhã é feriado, voltamos na segunda-feira para mais. Na segunda-feira já com a Ana de volta, sim. Bom fim de semana. Bom fim de semana prolongado. Beijinhos. Sabe sempre bem. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.